Como ajudar um amigo que está pensando em cometer suicídio? Bem, ah, eu posso dizer uma experiência pessoal, né, de um amigo que eu ajudei e tal. Ele estava passando por um período bem complicado, tinha uma pessoa que ele gostava, aí ela decidiu se casar, né, e até convidou ele para o casamento, ele falou que não ia. Aí eu conversando com ele, ele soltou aquelas frases tipos de gente que está desesperado, né? Eu creio que o livro de Jó é interessante, a gente aprende a lidar com o sofrimento, com o luto e com a dor. Eu creio que o livro de Jó ele não só nos ensina que aquilo que Paulo trabalha e começa falando em 2 Coríntios, bem no começo ali, né? Com as mesmas consolações que somos consolados, ou seja, só consegue ajudar alguns tipos de pessoas quem já passou por aquilo. Quem nunca passou por aquele tipo de sofrimento não consegue ajudar outras pessoas. Então, às vezes, um cara que já tentou suicídio e já chegou bem perto da morte é a única pessoa que pode ajudar a outra, sabe? Por exemplo, eu ajudei esse meu amigo contando a minha história, né? Contei pra ele que um dia eu peguei uma faca e comecei a andar longas distâncias, entrei num lugar tipo uma floresta, uma mata aberta e eu contei pra ele os detalhes e tal, da tristeza, o que eu sentia e por que que eu não fiz isso, etc. Aí ajudou o cara percebeu o que ele estava passando. Eu creio que não ia adiantar eu, digamos assim, citar um monte de versículos da Bíblia, etc. Existem tipos de sofrimentos que só quem passou que consegue ajudar outras pessoas, sabe? E graças a Deus eu aprendi isso. Então, às vezes, a única pessoa que pode ajudar quem está passando por uma aflição é quem já passou também por esse vale, né? Então, como ajudar um suicida ou alguém que pensa em suicídio? Ah, primeiro, você teria que ter passado por algo semelhante, né? Porque se você não passou por nada semelhante, aí fica difícil. Mas eu creio que o livro de Jó é um livro que é uma história que ajuda a pessoa a passar por esse tipo de vale, qualquer perda, qualquer dor dessa vida. E uma das coisas que nós aprendemos no livro de Jó é o silêncio, né? Existem momentos onde você não deve falar nada, você só deve ficar junto com a pessoa, né? Até, de alguma forma, essa dor ser curada. Algo interessante também, para curar o coração de algumas pessoas, é fazer a vontade delas, né? Não para que, digamos assim, elas te controlem, mas só até o, digamos assim, o coração da pessoa curar, né? Aí você vai lidando com aquela dor, vai tratando aquilo até a pessoa ficar forte e ela conseguir seguir a sua vida. Mas apesar de todos esses métodos, essas histórias, isso ser eficiente em muitos casos, eu creio que nada substitui nascer de novo, a mensagem da cruz. Porque que dor maior, que injustiça maior, que exemplo maior existe de dor, de sofrimento do que a cruz de Cristo. Eu posso até dizer que se a cruz de Cristo não funcionar para fazer uma pessoa parar de pensar em suicídio, é muito provável que nada mais vai funcionar. E quão lamentável é uma pessoa que vive alimentando, sabe, sonhos e desejos que nunca vão poder ser realizados nesse mundo. É a mesma coisa da pornografia e de muitos outros vícios, vícios em drogas, álcool, etc. A pessoa, ela alimenta esses desejos, quem sabe com música, quem sabe com filmes, quem sabe de tantas formas. E com o passar do tempo, a pessoa tenta satisfazer isso e não consegue, não consegue, não consegue. Aí chega um momento que a pessoa é aquela coisa do drogado, né? A primeira dose, sempre aquela pancada ele sente, aí depois ele não sente mais, sabe? Porque as sinapses neurais já foram destruídas. Aí ele tenta sentir os estímulos de novo, aquela primeira sensação da primeira vez, ele não consegue sentir a mesma. Aí ele sempre fica buscando aquela primeira sensação, aquelas primeiras sensações das primeiras vezes que ele usou a droga. E aquilo nunca é a mesma coisa, sabe? E ele só vai destruindo. Aí ele tenta doses maiores até ter uma overdose e morrer. Então eu acredito que toda pessoa que é salva, toda pessoa que conheceu a Cristo, conheceu a cruz de Cristo, ele
digamos assim, ele sabe controlar, sabe, seus apetites, seus desejos. E um conselho para quem pensa em suicídio, está pensando nisso, é não alimentar desejos que você não vai poder satisfazer, né? Não alimentar a concupiscência, os desejos, seja de qualquer coisa. Eu creio que a pessoa que menos pensa em suicídio é a pessoa que mais está cheia de Cristo e menos cheia das coisas desse mundo. Porque tudo que a gente deixa entrar no nosso coração e vai embora, eu creio que isso é muito doloroso. Imagina você cultivar um desejo durante, sei lá, um mês, 2, 3, 5, 6 meses, um ano, 2, 10 anos, 15 anos, cultivando um desejo todos os dias. Aí de repente você descobre que você não vai ter aquilo. É algo terrível, né? É como se arrancasse uma parte de você, é como se você passasse 10, 20 anos, digamos assim, idolatrando o seu braço. Aí você idolatra o seu braço, ah, como eu amo meu braço. Aí de repente um dia chega lá e alguém arranca o seu braço. É algo terrível. Então não deixe entrar no seu coração nada que não seja Deus, a eternidade. Porque tudo que a gente coloca no nosso coração e que pode morrer, quando a gente perde isso, dói profundamente. E geralmente nessa dor que as pessoas pensam em suicídio. Então, quem sabe esses conselhos aqui podem ajudar alguém que está pensando em suicidar, né? Em tirar a própria vida. Eu creio que se encher do Senhor Jesus Cristo, como está em Romanos capítulo 13, é a melhor coisa a se fazer. Não tem nada. Eu creio que toda ansiedade, toda angústia, assim como Agostinho, ao ler esse texto, Romanos 13, ele viu a solução para os seus desejos desenfreados. Porque, querendo ou não, todo suicida, ele só pensa nisso porque ele está sentindo a falta de algo. E todos os nossos vazios e anseios e temores e todas as coisas que nós passamos nesse mundo estão diretamente ligados à nossa comunhão com Deus, à nossa vida de piedade. Então, de fato, a cruz de Cristo, o Evangelho é muito importante para aqueles que pensam em suicídio. E tem que lidar também com a, digamos assim, com o nível de maturidade de qualquer pessoa, né? Existe uma maneira de você lidar sobre essa questão do suicídio com crianças, com jovens, com idosos. Cada idade tem um vocabulário, cada idade tem uma maneira de você se aproximar, você falar. Às vezes um jovem vai precisar de um choque de realidade, às vezes uma criança vai precisar de um abraço, de um presente, às vezes um idoso vai precisar de dinheiro. Enfim, isso varia de pessoa para pessoa, que Deus te dê sabedoria para poder ajudar essas pessoas. Enfim.